Boa noite a todos, boa noite a todas. Como vão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto bem a cara do espiritismo, que é falar de reencarnação, né? Pense um tema excelente para poder se entender como espírito imortal. É o tema da reencarnação. E aí a gente vai tirando as dúvidas desses conceitos que são básicos, e a gente vai fazendo perguntas, e a gente vai construindo juntos. E vocês e eu vamos nos tornando cada vez mais leves nessa compreensão. Então, reencarnação como processo educativo, tem ali uns desenhos, né? Onde você tem ali as crianças representando os adultos em volta ao planeta Terra. O que isso, só esse desenho simples, pode significar para vocês quando a gente fala de reencarnação? Qual a primeira ideia que vem? Eu preciso entender o que vocês compreendem, já ouviram falar ou já sabem sobre reencarnação. Essa é a primeira pergunta. Um de cada vez. Acredito que ali as crianças estão simbolizando que a gente tem que recomeçar, reencarnar várias e várias vezes e de várias formas. Gostei, uma ideia. O que mais? Porque eu. Quem sabe? Representa que eles estão preparando para o futuro, para uma nova vida, o plantio das árvores. Provavelmente não para eles, mas para uma outra encarnação. Gostei, adorei. Estou chegando, hein? E você? Bem, me veio na cabeça muito o que um palestrante falou aqui, né? Que cada encarnação é como se fosse uma série na escola, né? Então, o que me veio quando eu vi crianças foi associar isso. Uma das coisas interessantes também é ali o conceito do planeta, né? O planeta sempre esteve do mesmo jeito? Não, né? Ele muda, né? Por que a gente não muda? Por que não mudaríamos? Porque estaríamos sempre com o mesmo padrão. Se tudo transforma-se, né? Se tudo se transforma. Então, eu queria deixar essa ideia no ar para que a gente possa começar a aprofundar cada vez mais sobre essa questão. Então, hoje, a gente vai juntos entender um pouco. Eu digo um pouco porque vocês vão ter 10 ciclos. E, de alguma forma, a ideia da reencarnação vai aparecer em todos os ciclos de forma muito mais aprofundada. Então, hoje a gente vai trabalhar mais conceitos, finalidade, processo, mecanismo, método de aprendizagem e reflexões. Antes de ir para esses conceitos, eu também vou fazer outra pergunta. Por que vocês acham que eu disse que a reencarnação é um núcleo da ideia do que o Espiritismo vem trazer como conteúdo? Por que reencarnação é um tema caro, é um tema precioso para o Espiritismo? Por que será? O que é que vocês acham? Quem se arrisca? Vou aí, hein? Eu vou cutucar vocês. Boa noite. Acho que pela reflexão da própria imortalidade da alma, né? Acho que reside aí no cerne dessa temática. Eu gostei. Quando a gente fala do espiritismo, do espírito, né? Não é uma coisa que se encerra, é a continuidade do eu. Vamos falar de acordo com a capa do livro, inclusive, que tá posto aí, foi um dos últimos livros de Adenauer. Essa continuidade do eu. Para essa continuidade do eu, via Kardec, na reunião que ele tinha com os espíritos, do que ele compilou, a gente vai trazer essas informações. E juntos nós vamos explorar cada vez mais essas ideias. Então, quando a gente vai falar da finalidade, segundo, né, os espíritos, é a superação da condição humana através das reencarnações na Terra e em outros mundos habitados, para atingir a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus.
Eu vou ler mais uma vez, porque tem algumas palavras ali bem chaves. A finalidade, para que serve? É a superação da condição humana através das reencarnações na Terra e em outros lugares. Para atingir a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus. Seja aqui ou em qualquer outro lugar que exista a morada desse Pai, existe alguém, né, algum espírito que vai estar ali para buscar essa espiritualidade, mas de acordo com as leis que existem ali, que sabemos que são as leis de Deus. Para você estar reencarnado neste planeta, você não pode esquecer que existem leis próprias, inclusive do planeta. Quando você vai estudar física, você vai estudar química, você vai estudar biologia. Vamos para a biologia, que vai ficar mais fácil agora. Quando você vai ao médico, que você vai fazer um rastreamento sanguíneo sobre os seus hormônios, nada mais, nada menos, os estudiosos médicos, através dessas leis biológicas, entendem como vai ser o funcionamento do sistema endócrino, dos hormônios. Então, às vezes, você está assim, você está assado. Quando ele faz os estudos ali, ele está entendendo como é que funciona, como é que você está diante dessas leis naturais, que é as leis da biologia, e aí ele estuda os hormônios. Em geral, uma média de temperatura é 37, uma média de respiração é não sei o quê, batimento cardíaco, não sei o que lá. Então, isso, exatamente essas leis do planeta, para que você possa se adequar a ele. Mas essas leis estão no conteúdo de uma lei maior, que são as leis divinas, as leis de Deus, segundo os Espíritos. Então, existe sempre algo maior e algo menor dentro desse contexto. E assim vai, do micro até o macro. Deu para entender até aí onde é que eu quero falar? Então, por exemplo, é dito que o espírito, que a moeda do universo é a energia. Mas, para estar no planeta Terra, é preciso que essa energia também seja um pouco mais condensada para que a gente possa estar vivendo aqui. Então, essa cadeira tem átomos, mas você também tem. Mas aqui é uma compensação diferente, uma condensação diferente. Então, existe dentro desse planeta matéria mais condensada ou menos condensada. Quanto menos condensada, ela vai virar semimaterial até não material. Mas está tudo aqui dentro das leis. Quando os físicos fazem cálculos do avião que vai até Salvador para São Paulo, tem um cálculo ali para ser feito. Estão obedecendo às leis. As leis dos elementos, da natureza, as leis do peso do avião, e aí vai ter cálculo em cima de cálculo. Todo mundo respeitando essas leis que existem dentro do planeta. Mas essas leis estão dentro de leis maiores. Então, o que são as leis de Deus? Então, os seres encarnados, reencarnados, que existem os encarnados, mas existem os reencarnados. Os primitivos, eles vão encarnar pela primeira vez ali. Podem ter encarnado em outros lugares, sim, mas a gente não sabe. Mas chegou aqui pela primeira vez, é o encarnado. Veio mais de uma vez, é o reencarnado. Para essas pessoas, esses espíritos como nós, estar aqui, ele vem para superar a condição humana. Então, ele vem para aprender a ser além do corpo. Ele vem fazer esse aprendizado. Você poderia dizer, poxa, por que eu não me lembro disso tudo? Né? Eu sei que muitas pessoas, como eu, também já fiz essa pergunta. A gente não sabe em detalhes todas as leis que existem. A gente sabe as principais. Mas uma delas é muito clara. Chegou aqui para reencarnar, uma das leis é o esquecimento. Por algum motivo, não vai se lembrar. Talvez por isso. Para aprendermos a superar, a compreender essa espiritualidade, para mergulhada nessas leis, para que a gente possa superar esse exercício humano. Cada vez que você faz esse exercício, lá na frente a gente vai falar, vai começar a dizer aqui, você vai adquirindo uma experiência. Na verdade, é uma experiência.
Estar mergulhado neste planeta, fazendo os exercícios reencarnatórios, é uma experiência. Quanto mais experiência você faz, mais fera você fica, mais habilidoso, mais fácil fica de superar, mais fácil fica de compreender as leis. Tanto que, quanto mais você reencarna, mais habilidoso você fica, mais compreendido das leis de Deus, menos problemas você vai tendo diante dessa realidade. Vou te dar um exemplo. Você, sei lá, reencarna tanto, tem tantas experiências que um dia você nem precisa ler e se submeter à lei dos homens. Lei criminal, lei civil. Por quê? Porque você já sabe fazer a justiça, você já compreende a justiça. Você já entende a prática de ser justo. Então, você é incapaz de cometer qualquer dano à natureza, ao meio ambiente, ao outro, porque você compreende isto como um todo. E aí, desta forma, as leis até existem e você nem lembra que elas existem, porque você já é justo por natureza. Você é incapaz de cometer qualquer delito. Então, é muito interessante o espírito nessa caminhada, e hoje é uma aula bem reflexiva mesmo, para a gente pensar juntos, de que a partir do momento que você tem o conhecimento, você mergulha nesse conhecimento e vai em busca do autoconhecimento, que é essa prática natural, diária, a partir de uma referência. Porque aqui é só uma referência. Você vai pegar isso aí. Hoje, acabando essa aula, você pega esse conteúdo e vai viver sua vida. Vamos ver como é que você, depois disso, vive a sua reencarnação depois de uma reflexão como essa. Se você, conforme acorda, vai tomar seu ônibus, vai tomar um café, vai trabalhar, você entende o valor da tua reencarnação e como funcionam as leis de Deus ali naquelas relações humanas. Porque as leis, elas vão aparecer de várias formas. Uma delas é o desafio das próprias relações humanas, que aí você adquire as habilidades e competências. Lá pelas tantas você vai trabalhar, tem um cara, um colega que tá chato aquele dia, chato de galocha, azedo, briguento, reclamão, e você diz, gente, eu estou tão bem, esse homem está acabando com a minha vida hoje, está tirando a minha paz. E ele fica lá e cutucando, e daqui a pouco o chefe briga, e daqui a pouco tem uma bomba lá no trabalho, e você não consegue corrigir, acaba o dia estressado. Ali é um exercício. Se você vai entendendo como funcionam as leis, você vai entender que você vai ser desafiado diariamente. Aliás, quanto mais você entende sobre as leis de Deus, você as sente, mais desafiado você vai ser. Mais testado. Por quê? Porque é a superação da condição humana. E aí você diz, não é possível, é muita coisa para mim num dia só. É muita coisa. Não é, é porque você já tem condição de recebê-las. Você já tem condição de fazer esse exercício e se sair bem. Depende de como você vai enfrentar. Porque na reencarnação vai acontecer de tudo. Às vezes, dentro da família, é apenas o problema de um filho a vida toda. O problema de um marido, a vida toda. O problema do trabalho, a vida toda. O problema dos animais, a vida toda. Depende dos desafios que você busca querer ter. E quando você os tem, você vai fazendo exercício das competências e das habilidades. Aí está a sua reencarnação. Você, entendi, porque você vai começar a manipular a sua própria vida e vai deixar frequenciar só as coisas que você deseja. Mas quando você não sabe nada disso, você vai na doida, reencarna, e sai batendo a cabeça. E quando vem o conhecimento, você fala assim, peraí, tem uma coisa que dá para dar conta. Eu posso fazer desse jeito. E aí você vai vendo que não adianta você forçar a barra para qualquer coisa, porque existem leis. Por mais que você queira que seu filho seja um pianista clássico, se ele não quiser, você pode até obrigar. Ele vai estudar piano clássico 7, 8 anos da vida dele. Mas na hora que ele quiser, ele vai ser o que ele quiser. Você vai frustrar, vai obrigar. Por quê? Porque a lei é uma lei consciencial.
é uma lei individual, dentro de uma lei maior. Não adianta você determinar para o outro aquilo que você quer para você. Então, uma reencarnação também, nessa finalidade de superação da condição humana, é você ser quem você deseja ser, quem você pode ser, quem você decide ser. Porque tudo tem a ver com a consciência. Quando você saca isso, que você percebe isso, você se torna a pessoa livre, um reencarnante livre. Você se torna tão livre que você aprende a respeitar tantas pessoas que você espera o tempo das pessoas. Sabe o que vai acontecer? Você vai brigar menos, vai ficar mais em paz, você vai compreender que é o limite do outro, vai saber fazer boas escolhas. Nas próximas reencarnações você vai pensar bem, quem vai ser, quem não vai, com quem você vai conviver, porque você vai adquirindo habilidades e competências. Isso tudo para dizer sobre a finalidade. Tem muita coisa boa aí para a gente poder refletir. Vocês podem interferir, tá? Podem ir perguntando. Deixa eu só voltar aqui. Promover a evolução através da elevação moral e espiritual. Eu queria só fazer... Na verdade, eu nem vou dizer que é uma correção, porque eu não posso alterar o que foi escrito nessa época aí. Mas eu posso dizer que no lugar da palavra moral, vamos substituir por algo maior, que seria a ética. Combinado? Porque moral está muito atrelado a comportar-se. A comportamento. Fica tão limitado para os dias de hoje, não é? Porque não é só comportar. É você entender, sentir aquilo que é real para você nessa condição consciencial, nessa sua própria decisão. Porque se for só moral, vou dar um exemplo. Você pode imaginar determinadas mulheres que moram em determinados lugares no Oriente. Elas são obrigadas moralmente a fazer determinadas coisas, ser determinadas coisas, vestir determinadas roupas. Elas estão felizes? Elas estão livres? Não. Entende? Porque para elas aquilo não é o correto, não é o certo. Porque isso está fora de uma moral, isso está dentro de um contexto mais ético. O que não serve para você pode servir para mim. Então, é mais do que moral. Então, ali, eu colocaria elevação ética e espiritual. Tá bom? Mas a gente entende que é uma questão também comportamental descrita para a época. Tá? Outro conceito. Reencarna-se para aprender, educar-se, crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Por que será que o tempo todo a palavra novo e nova aparece ali como conceito? O que é que vocês acham? Quem quer levantar a mão aí para falar? Pode falar aí. Por que novo, nova, 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 nova? Não quer falar? Aí, ó. Oi, boa noite. Eu acho que novo porque é uma experiência, né? É uma nova experiência, uma nova oportunidade de reencarnar e recomeçar, né? De fazer coisas diferentes. Por que seria a palavra novos elementos? O que seriam esses elementos? O que vocês acham? Novo ambiente, né? Pode ser país, casa, né? Território, sociedade. Pessoas. Onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, o que ele está dizendo aí é que a finalidade também é promover, a partir dessa elevação espiritual, aprendendo. A gente sabe tudo? A gente é Deus? Não. Então, Deus sabe tudo lá. Eu não sei, não. Então, eu preciso aprender. Eu, nesta lei terrena, eu só aprendo assim, reencarnando. Se eu saco isso logo, eu reencarno menos. Quantidade de reencarnações vão diminuir. Claro, se eu estou próximo à elevação espiritual dentro desse conceito, né? Então eu não vou precisar tanto.
Porém, enquanto isso não acontece, eu vou aprendendo. E dá para aprender de hoje para amanhã? Você, olha desde que você nasceu até a hora que você está aí agora. Você acha que tem que aprender alguma coisa ou você já aprendeu tudo? Entendeu? A gente não aprendeu tudo. Tem muita coisa que a gente é inábil. Inábil. Eu sou professora universitária e eu costumo dizer que eu gosto de matemática. Eu adoro física. Gosto mesmo. Mas não sei. Adianta gostar? Você não sabe. É difícil, né? Mas eu não sei. Mas eu amo. Eu não tenho essa habilidade. Eu sei fazer conta até a página 2. Depois da página 2, você me dá uma calculadora e é beleza. Aí eu sei fazer. Fora isso, então, tá aí uma coisa, com certeza, em algum momento aí nesse universo, eu vou mergulhar. Porque está dentro de mim. Eu admiro, eu acho maravilhoso os caras que trabalham lá na NASA e fazem aqueles cálculos. Eu fico assim, gente, eu não sou isso. Vai entender, né? Vocês também. Todo mundo aí tem alguma coisa que gosta. Vai aparecer em alguma reencarnação. Porque a gente vai aprendendo. Agora, tem gente que é fera. Numa reencarnação, sabe, um bocado de coisa, né? Essa meninada que está nascendo aí agora é impressionante. O quanto sabe pintar, tocar, cantar, escrever, calcular. É incrível como eles vêm com tanta habilidade, né? Então, reencarna-se para aprender. Agora, educar-se. Todo mundo que aprende se educa? Não? Sim? Então, se não, vai ter mais reencarnação. Porque a ideia é se educar, né? Mas não educa, então bora aprender de novo através de outra reencarnação. Mas como é que você chega ao processo do educar-se? Como é? Se eu te perguntasse assim, qual o momento que você se educou? Você vai falar o quê para mim? Como é que você se educa no seu cotidiano? Colocando em prática no dia a dia, né? Todos os aprendizados que nós aqui, né? Temos essa oportunidade de aprender e colocar na nossa vida prática. Porque estar aprendendo aqui, na teoria, é fácil. Mas no embate, como você falou, né? No trabalho, na vizinhança, em casa, com os filhos, com o marido, enfim. Na nossa vida secular, né? Então, educar-se, para mim, nesse sentido, é melhorar, né? Como Jesus falou, revestir-se de uma nova personalidade. Bingo! É isso mesmo. Por isso que, para algumas pessoas, as reencarnações são muitas. Porque você adora a teoria, você é bom nisso, você entende, mas fica sentado no banco. Entendeu? Aí vai para casa, acorda, vai trabalhar, vai dormir, acorda. E assim são as reencarnações. Mas quando você chega assim, para, teoria, para tudo. Tem gente que eu admiro demais também, que vive andarilho no mundo. E quando a gente olha de fora, a gente diz assim, meu Deus do céu, essa pessoa não tem o que fazer, não faz nada. Não trabalha, só bota uma mochila nas costas e vai para o mundo. Vai para a Índia, vai para não sei aonde. Você acha que ele não estava fazendo a vivência dele lá? Quem somos nós para criticar aquelas pessoas? Às vezes eles estão no mundo prático deles. A gente não pode julgar. Às vezes a gente critica os monges que estão lá meditando. Faz nada. Não vem para o mundo real. Quem sabe que mentalmente ele já chegou, porque a gente sabe que existe isso, já chegou um determinado momento que quem está ajudando a sustentar a frequência do planeta são aqueles caras lá. Naquele raio planetário. Naquela faixa de frequência. E a gente fica aqui, olha lá, não sei o quê, como se a gente fosse referência. A gente adora fazer isso. Pois eu diria a vocês, a gente tem que se ponderar mais. Porque é muito difícil analisar a reencarnação do outro. A gente não sabe nem analisar a nossa. Mas a gente vai lá e bota o dedo na reencarnação do outro. Porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque o outro não... Esse aqui não gosta de trabalhar. Tem gente que não nasceu para trabalhar, não é isso que a gente fala? Ele está usando a reencarnação dele do jeito dele. Se ele está aproveitando, não, a gente não tem como saber. A gente não sabe quem é aquela pessoa. Talvez aquela pessoa
Ela só consegue realmente ser aquilo mesmo. Ela não consegue ter mais habilidades. Ela vai usar a reencarnação dela do jeito que ela consegue. A gente não tem como manipular isso. Por isso que a gente tem que parar, deveria, parar de analisar o que está à volta e olhar a nossa. Se a gente está conseguindo aprender, está aqui hoje a gente está aprendendo, quero ver educar-se. Será que a gente está crescendo? O que poderia ser crescer? Qual é o conceito que vocês dão ali do crescer? Crescer em quê? Como? De altura? Consciência, né? Você, do dia que você nasceu até agora, você cresceu em forma consciencial? Como é que você sabe que você cresceu? É legal saber isso. Como é que você analisa que você teve um crescimento consciencial? Qual é o termômetro? Você diz assim, eu aprendi. O que vocês acham? Porque a reencarnação é para isso. Para você descobrir em você, conseguir, eureka, conseguir. Eu acredito que a gente consegue está conseguindo evoluir a partir das nossas atitudes, medindo as atitudes que tivemos antes e as que temos atualmente e vendo se elas estão mudando. Né? Se um dia, a partir do momento que eu fui testado, vamos dizer, com uma pessoa que é chata, e chata entre aspas, né? Mas naquele dia eu não consegui ser forte, fui grossa com aquela pessoa, se hoje eu consigo lidar com amor, né? Ao invés de ser grossa. Aí eu consigo ver se eu estou evoluindo. Eu gostei muito do que você falou, porque você traz para o nosso cotidiano. Eu acho que, em cima disso que você falou, cada um poderia analisar o seu dia de hoje e perguntar como se comportou moralmente, eticamente, quais foram as palavras usadas, o que você sentiu quando o outro foi até você, o que você pensou de você, o que você pensou do outro e como você enfrentou qualquer tipo de conflito que possa ter acontecido. Às vezes não é um conflito físico, mas é um embate intelectual, é um embate moral, é um embate ético. Como você pensou? Quando você assistiu uma televisão, que você assistiu uma reportagem, você julgou? Porque é isso. A questão do crescimento está em você se analisar diante da realidade que é colocada para você. Não é você analisar o que o outro está fazendo. O outro é o outro. Mesmo sendo teu filho, é o outro. Mas você é o cara que tem que se autoanalisar. Que vai ter que dizer, eu cresci hoje. Qual foi o salto quântico que eu dei hoje? Você deu algum? Você tem que se perguntar. Porque isso é diário na vida reencarnatória. Ali, ó. Que aí eu vou debatendo com você. Acho que é interessante, da sua fala, e que me vem aqui para compartilhar, é que Jung traz, né? Alô? Tá ruim, né? Melhorou? Jung traz o conceito de individuação, né? Que é tornar-se a si mesmo dentro desse processo de expansão de consciência. E tem outro autor também interessante, que é o Hillman, que traz aquele conceito da semente do carvalho, onde naquela semente há todo o potencial para vir a ser, né? Para tornar-se uma árvore frondosa, que é o carvalho, dentro, né, desse crescer e dessa evolução a partir ali daquele ambiente, que vai ser mais ou menos favorável para que aquilo aconteça. Então, vieram aqui algumas reflexões que desembocam na reflexão do autoconhecimento, mais uma vez, a importância desse autoconhecimento, e que Sócrates também traz, né? Conhece a ti mesmo. Você me trouxe uma... Eu gostei muito também. Você me trouxe uma ideia do nascer de um... Lembra quando a gente era pequenininho? Acho que, não sei vocês, mas assim, acho que a grande maioria, a gente teve a oportunidade de pegar um feijãozinho, colocar no algodão, molhar e esperar ele crescer. Quando você vê ele ali na terra, qualquer fruta, né? Qualquer legumes que você vê ali na terra, você bota a semente e ela vai... Ninguém vai dizendo para ela o que ela tem que fazer. Vocês repararam isso? Ela vai.
ela vai indo, passando pelas etapas dela, de uma sabedoria, ela vai precisar de alguns elementos, porque é uma lei da Terra. Ela precisa de sol, ela vai precisar de água, mas ainda assim, ela vai acontecer alguma coisa com ela, mesmo que seja atrofiamento. Ela vai existir, mas é o aprendizado daquilo que é oferecido para ela como campo fértil ou não fértil. Assim somos nós. Eu gosto da ideia de que todos nós viemos da fonte criadora, ok? Comumente, viemos de lá. A fonte é boa, perfeita, bela, organizada, harmoniosa, só tem coisa boa. Como é que eu posso ser todo atrapalhado, todo torto, né? Não é que eu sou, é que eu estou sofrendo aqui as leis dessa natureza, desse local. Então, o meu exercício é fazer essa superação. A partir do quê? De aprendendo, educando, crescendo a nível consciencial. A partir desses elementos, esses elementos vão aparecendo. Hoje, para vocês e para mim, um novo elemento nessa reencarnação é o Espiritismo, por exemplo. Estamos aqui revivendo, continuando, aprendendo pela primeira vez, mas é verdade que as sementes estão sendo aí, ó, cada uma semente aí na consciência, no espírito que vai refletindo do seu jeito, e a gente vai tentando educar-se, pegando esse material, a partir desses elementos, indo para a prática e fazer essa prática. Aí eu perguntaria, mais um desafio profundo e bem reflexivo para vocês. Acabando a aula de hoje, como é que você pratica educar-se com a ideia da reencarnação na vida? Olha quantos elementos apareceram aqui hoje nessa reflexão. Amanhã você vai trabalhar. Quando você estiver com seu colega de trabalho, ou como chefe do setor, ou como médico, como enfermeiro, não importa. Como você vai levar a ideia da reencarnação para lá? Você vai pegar aquilo que é um elemento novo e vai aproveitar o máximo que você puder daquele exercício. O que aquele trabalho serve para você? Onde ele vai te tocar? Aquelas pessoas que estão ali não estão à toa. Cara crachá, mexer no computador, atender pessoas, fazer relatório, isso também não é à toa para você. O que está te impulsionando a crescer? Por quê? Se não estiver impulsionando a crescer, talvez seja a hora de mudar. E aí vai ser um exercício de cutucar o espírito para a mudança. Se está te fazendo mal, se não é mais o que você quer. Olha que interessante. Por isso que tudo é importante questionar. Porque até aquele exercício que você faz na reencarnação, que está sendo repetido, não está sendo legal, está te cansando, é um sinal para o espírito fazer mudanças. Agora, com a idade que eu tenho, está tudo arrumado na minha vida. Mas é isso. Não importa, o espírito é imortal, ele não tem idade, ele tem idade aqui, nesse lugar. Mas você pode começar a fazer a mudança aqui. Quando a gente estuda aqui nessa casa, a gente sempre ouve aqui os palestrantes falando, os livros de Adenauer, que você, se você quiser, você pode fazer o seu planejamento reencarnatório a partir de agora. A gente ouviu isso várias vezes. A gente pode chegar e dizer assim, pô, na próxima vida eu gostaria, vai ser uma opção. Isso, porque eu não dei conta daqui. Mas você quer, você tem vontade, você gostaria. É muito interessante isso, porque nos deixa muito confortável esse conceito, porque nos dá uma liberdade de ser quem você quer ser. E o espírito, ele nasceu para ser livre, minha gente. A reencarnação é um pool de elementos que te cutuca e te ensina a ser livre e voar. Alguém limita a sua forma de pensar, seus pensamentos? Não, então vai sonhar, vai pensar, cria isso como uma realidade futura ou presencial. Nada te impede. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de matemática e física, mas não sei? Uma das coisas que já está planejado isso já está planejado. O pessoal lá em casa fica dizendo que eu sou maluca, mas já está planejado. Eles podem me achar maluca, mas já está planejado. Quando eu me aposentar, eu vou ter aula de matemática e física particular. Pronto, está fechado. Você vai me perguntar, para que você quer fazer isso? Eu não sei. Eu só sei que eu quero.
Eu quero aprender a fazer umas contas lá. Eu acho bonito. Eu admiro. Então, o que eu admiro, eu quero aprender. E vocês? Quem é aí que gostaria de correr de kart? Quem gostaria de ser jogador de futebol, que não vai poder ser mais, por causa do joelho, né? Por causa da artrose, mas pode ser sênior, né? Outro dia eu fui campeã eu sou paulista, né? E em São Paulo, colégios, intercolégios, né? Intercolégios, os campeonatos que tinham, eu era atacante de handebol. Eu sempre gostei de handebol. Aí, esses dias, eu encontrei uma colega que assim, tem minha idade, e ela é sênior de handebol na Bahia. Ela disse, Sandrinha, eu não sabia que você gostava de jogar handebol. Você tem que. Eu falei, minha filha, com hérnia de disco, magrela, desse jeito, sem uma gordurinha, não vou não, porque eu estou com osteoporose. Aí ela disse, menina, que nada, vai para a médica, ela passa um remédio e a gente vai jogar handebol. E ela me deu aquela animada. Eu falei assim, gente, como é gostoso sonhar, né? Como é gostoso brincar de ser espírito. Esta é o propósito da finalidade. Você crescer para se construir e reconstruir. Às vezes, esse sonho te traz tanta alegria, tanta felicidade, tantas coisas coadjuvantes, que você sai de uma tristeza, de uma depressão, de uma angústia, para viver outra realidade. Estar com os amigos, sorrir, brincar, é se reconstruir. Você sai daquele reme-reme, daquilo que é roteiro, porque você vai em busca de outras coisas. Pode falar alto, fala alto. Pode falar. Estou te ouvindo. Eu acredito que a questão do educar-se está muito ligado à questão da tomada de consciência. Porque muitas vezes, se nós observarmos, você pode, se for pelo seu parâmetro do nível que você estiver cultural, como você falou no início da aula, acerca de em que posição você está, nós podemos analisar alguém como educado, crescido, aprendido, tal, de uma determinada perspectiva. Mas eu, particularmente, Fabiana, na minha insignificância ainda de conhecimento, eu atribuo muito o crescimento à tomada de consciência. Porque quando eu tomo consciência sobre algo, automaticamente eu adquiro uma nova postura perante aquilo. Então não é mais um ambiente que vai ditar como eu vou me posicionar, mas eu mesma, como espírito, analiso aquela perspectiva por uma outra ótica tão diferente que nada mais moralmente vem me dizer se está correto ou não. É do espírito, vem, flui naturalmente. Então, eu faço uma analogia com os comportamentos. Por exemplo, as pessoas vêm ao centro e ao centro as pessoas falam mais baixo, se comportam, seguem todo o rito, e lá fora às vezes tem outro comportamento. Então, é por isso que eu digo, quando a consciência chega, aí você desperta em qualquer lugar. Aí você leva para o trabalho amanhã, você leva para qualquer lugar que você vá, independente do papel e do personagem que você está naquele momento. Então, para mim, o processo educativo está totalmente ligado com essa tomada de consciência. Maravilha. Você me fez, isso que você está falando, você me fez lembrar um trabalho de Adenauer, num livro, não sei se vocês já viram, que ele vai falar assim, a gente tem algumas etapas para chegar aí. Você se autodescobre, depois você vai buscar o autoconhecimento, depois você se autotransforma, depois você se auto-ilumina, que tem a ver com isso, né? São etapas, realmente. Para isso, você precisa ter um input muito seu, que é querer. Se autodescubra. Não viva, para viver uma boa reencarnação, uma vida rotineira sem parar para pensar. Isso aqui tem que funcionar. Isso aqui tem que dar um impulso. Queira, só vai. Não só fica assim, eu queria tanto. Não, você tem que levantar e ir.
Esse desejo, isso que vem daqui de dentro, tem que ir. Porque aí você começa a passar por essas etapas. Isso é se autodescobrir. Rapaz, eu posso, eu consigo. Pronto, aí já foi. Já deu o primeiro passo. Aí você assim, e aí, o que tem para conhecer? Aí você vai em busca dos conhecimentos. Aí depois da chave, nossa, eu não sabia que eu podia ir até aqui. Autoconhecimento. Isso está te levando a algumas vivências práticas maravilhosas. Daqui a pouco você está outro. Nossa, como você mudou. Você não era assim. Autotransformando. Daqui a pouco, você está tendo consciência. Você está calado, você está diferente. Você não vai lá, não vou mais, não. Minha vibe é outra. Você está chegando lá. Bora. Oi, Sandra, boa noite. Eu queria fazer só uma observação ao que a colega colocou, porque eu não acredito que seja, talvez eu esteja errada, só uma questão da consciência. Sabe? Porque, por exemplo, eu tiro por mim. Eu faço terapia há muitos anos, mais de 30. E eu acho que eu tenho consciência de muita coisa que não consigo mudar. E sofro por não conseguir mudar, porque eu acho que a mudança já é um passo mais adiante, sabe? Que precisa de mais do que de você se conhecer, lógico, né? A grande busca da minha vida é autoconhecimento, sabe? E eu tenho, a minha psicóloga, inclusive, comenta muito isso. Você já sabe tudo, você sempre, né, sempre se busca muito e tal, você tem consciência disso, daquilo. Mas nem sempre a gente consegue que essa consciência leve à mudança. Eu acho que é uma coisa muito para além disso. Falar. O seu nome? Que Isabela falou é muito importante, e eu vejo de uma maneira muito positiva que existe no processo de mudança, o processo de ressignificar esses sentimentos, porque a resistência à mudança é exatamente mudar o sentido. Ninguém vai apagar uma dor de um luto, ninguém vai apagar uma dor de uma perda. Ressignificar as situações é que vão mudar o sentido da rota que você vai seguir para a sua vida. E tem coisas que na mente, não é corpo, mente e espírito, né? É na tríade. E tem horas que nós vamos ter que ir para um lado mais profundo da mente para poder trazer esse novo sentido, porque somente no ensinamento, na fala, não vai. Legal. Gente, nós estamos nos situando no olho do furacão com essa discussão. Porque a gente chegou a um patamar compreensível aqui entre a gente que consciência é algo importante, né? Mas quando ela provoca a gente diz assim, eu faço terapia, eu tenho consciência de algumas coisas, mas algumas coisas eu não estou saindo do lugar. E aí ele vem falando sobre o sentido das coisas, né? Eu penso da seguinte maneira, e aqui é uma discussão, não é que um está certo, está errado, né? São, como você falou, perspectivas, né? Percepções a partir da minha referência, de várias vidas que eu tive, é essa conclusão que eu estou chegando agora. Então, eu também vou trazer a minha, tá? Eu penso que, para a gente chegar num patamar e dizer assim, eu realmente compreendi, não dá para só entender sem sentir. Não tem para onde correr. Esse educar-se é vivendo, compreendendo, entendendo, mas sentindo. Mas mais do que isso, fazendo. Não tem jeito. Então, a compreensão existe, o sentir está começando e o fazer ainda não, talvez, né? Então, é importante que essa tríade aconteça para a gente dizer assim, a consciência está estabelecida. A expansão dessa consciência está estabelecida. Que é isso que eu entendo quando a gente chega a compreender essas leis aí da natureza, essas leis de Deus. Quando a gente compreende todas, a gente já chega a um determinado momento que nada disso mais está fazendo sentido, porque a gente já é tão natural, a gente já faz tão certo. E, às vezes, você olha assim para as pessoas, você diz assim, nossa, essa pessoa aqui nasceu pronta.
Essa daqui a gente não tem problema com ela. Às vezes você vai ver isso, identificar isso em algumas pessoas. Porque ela já entende, ela já faz, ela executa, ela sente. Existem pessoas que falam assim... Teve uma neurocirurgiã, não, uma cirurgiã cardíaca pediátrica, que eu conheço, enfermeira, trabalhei na UTI muitos anos. E ela era cirurgiã pediátrica, ainda é, de um hospital famoso, e ela diz assim, Sandra, quando eu tenho que fazer a cirurgia cardíaca em uma criança, a não ser em casos emergentes, mas quando não é, quando eu vou marcar o dia da cirurgia, eu vou lá fazer a visita pré-anestésica. Quando eu chego perto da pessoa, eu sinto. Se eu sentir que eu não devo fazer essa cirurgia, eu não vou fazer. Ela disse que ela, a vida toda dela, ela trabalhou desse jeito. E no dia que ela fez contrariada a ela mesma, não deu certo. Deu problema. Ou até a pessoa já faleceu. Então, é muito importante dar sentido àquilo que a gente está começando a compreender. E quando a gente dá sentido, aí a gente vai fazendo. E quando a gente faz, a gente vai repetindo aquilo, e daqui a pouco a gente está fazendo isso de maneira natural. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Eu quero também trazer uma contribuição, fazer tipo uma comparação, né? Quando a gente sabe que a gente tem consciência sobre uma alimentação correta, a gente tem consciência sobre os hábitos de vida saudável, de atividade física e tudo mais. Mas muitas vezes a gente não consegue colocar em prática. Então a gente precisa de um impulso inicial para poder colocar aquilo em prática. E muitas vezes a gente vai sem vontade mesmo, né? A gente faz as coisas sem vontade. Está com vontade de comer uma coisa gostosa, e não come, e tem que ir para a atividade física, porque a gente sabe que aquilo é bom para a gente, né? Mas aí, até que aquilo se torne um hábito. Então, os hábitos também, eles podem interferir no nosso conhecimento. Então, o conhecimento não somente ter conhecimento, mas também criar o hábito daquilo, né? Então, até que aquilo se torne realmente parte do seu dia a dia. E que aquele hábito não se torne rotineiro. Porque se ele se torna rotineiro, você está repetindo padrões e você não vai ter consciência disso. Esse é o segredo. Você está fazendo, executando as coisas e prestar atenção no que você está fazendo, o que você está falando, como você está fazendo. É o tempo todo isso. Isso é o próprio aprendizado. Você não precisa esperar o outro falar, está indo demais, está indo de menos, não faz assim. Não, você tem que ser o próprio observador da tua realidade. Chegou aí o conhecimento de reencarnação para vocês? Então, amanhã, quando vocês acordarem, viver hoje de noite com a família, jantar, assistir uma televisão, começa a dizer o que você quer, o que você não quer. Isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não vou selecionar. Uma das coisas que depois disso tudo assim que eu fui aprendendo, uma das coisas que eu selecionei bem, assim, consciente, e que me fez maravilhas de bem, foi assistir televisão. Hoje, eu só assisto aquilo que me deixa bem. Aquilo que vai me trazer conteúdo de informação para o espírito. Não para que me ajude a julgar, comparar, criticar. Porque quando eu me observo, que eu assisto alguma coisa que a pessoa fala lá na mídia, daqui a pouco eu estou acompanhando ela na avaliação. Daqui a pouco ela está fazendo uma crítica, está fazendo uma avaliação, ela lá concordando, discordando. Não. Eu não tenho que concordar ou discordar com ela. Eu tenho que ver comigo. E essa observação é algo importante para uma reencarnação. Porque você vai se autoanalisando, você vai se autocurando, cuidando, ressignificando e por aí vai. Esses aqui são livros de pessoas, cientista, pesquisador, psiquiatra, professor universitário, que ajudaram a fazer, escreveram trabalhos, fizeram pesquisas científicas que nos trouxeram informações sobre reencarnação. Quando vocês tiverem a oportunidade, dá uma pescadinha, vale a pena. Conceitos. Crer nela dogmaticamente, não. É preciso comprová-la. O espírita tem o dever de provar que a reencarnação é uma verdade. Uma verdade se identifica ou se comprova por 3 meios. Alguém revela, alguém vai ajudar a fazer o raciocínio lógico desta revelação, e alguém vai usar os métodos científicos experimental para
falar sobre isso, para explicar sobre isso. Então, pessoas estudaram a partir de pessoas, de crianças. Olha, eu fui ele, eu matei ele. Na outra vida, reparei, está vendo esse negócio aí que tem essa marca aí na perna dele? Foi eu. Esse negócio aí que tem na cabeça dele, essa marca aí, foi eu que dei um tiro. Quantas pessoas revelaram, tiveram a lembrança, a maioria crianças, e essas revelações fizeram com que pesquisadores, cientistas, tiveram e fizeram essas anotações e seguiram um rigor experimental de uma validade enorme. Por exemplo, a criança falava e ele dizia assim, mas como é que você sabe disso? Eu sei até o endereço, então me diga o endereço. Ah, foi lá na Índia, na rua tal, o nome do pai era esse, o nome da minha mãe mora lá, pode ir lá. Ia lá e estava lá. A cena, a situação, o caso, o nome das pessoas. Essas pessoas contribuíram demais para a gente poder estar falando com segurança provas da reencarnação. O Espiritismo não brinca em serviço. Jamais o espiritismo, a gente ia trazer alguma informação aqui que não pudesse ter essa base. É porque a maioria de nós não tem tempo, não foi, não fez, não leu. Mas lá, aquelas pessoas ali, se você pegar esse autor aqui, ó, cadê? Ian Stevenson, cientista e pesquisador, ele foi uma das pessoas que mais trouxe informações científicas. Se vocês quiserem tirar foto disso aí, tira. Ele foi uma das... Eu nem sei se tem esse livro aí pode até ser que tenha. Eu sei que boa parte desses livros tem ali. Que tiveram a oportunidade de trazer isso como pesquisa, né? Importantíssimo nesse caso. Muito bem. O mecanismo. Reencarnação, conceitos básicos. Vamos lá falar do mecanismo dessa reencarnação. Reencarnação é o mecanismo usado no processo da evolução da humanidade. Nenhum ser humano estará isento do processo de educação a partir da ideia de evolução. É tão polêmico isso, mas vamos lá. Você está aqui reencarnado. Por que você reencarna? Alguém já parou para pensar? Por que você reencarna? Para alguma coisa. Então, aprender a evoluir, ouvi ali. Será que aprender a evoluir é o máximo, é o que basta? Será que você, como filho da fonte criadora de tudo que é, se a fonte sabe tudo e você é filho da fonte, o que você não sabe? Porém, quando chega aqui, diante dessas leis, você esquece. Então, talvez não seja só evoluir, seja fazer os experimentos para lembrar do que a fonte sabe. E aí a gente vai chamando esses mecanismos de processos evolutivos. Porque você vai dando salto. É alguma coisa também. Pode ser por aí. De alguma forma, é evoluir. Porque hoje você sabe um pouco. Hoje, por exemplo, vocês estão aprofundando mais sobre reencarnação. Ontem, vocês não tinham esse aprendizado do jeito que a gente está discutindo aqui. Tinha outro. Então, de ontem para hoje e de hoje para amanhã, estão dando esse salto evolutivo. Estão compreendendo um pouco mais. Mas vai ter certeza se deu um salto consciencial a partir da prática. A partir da execução, do sentir sobre isso. Não só entender sobre isso, mas é sentir o que é evolução para você. Porque esse é um mecanismo. Não dá para viver no planeta sem ter esse mecanismo evolutivo, esses saltos conscienciais. Mas o que é para você? Como é que você sente o seu processo evolutivo? Do dia que você começou a andar, os primeiros passos que você deu como criança, até agora, você evoluiu? Estou fazendo a pergunta. Sim. Como é que você sabe que você evoluiu? Aprendeu a andar, aprendeu a falar, fazer contas, né? Você sabe que isso aconteceu. Agora, isso foi sentido por você ou você começou a sentir a partir do momento consciencial? Né?
A partir do momento que você tem reflexões profundas sobre o que você faz, você está dando sentido a isso. E agora os passos talvez seja exatamente executar. Então, a reencarnação é um mecanismo usado para esse processo evolutivo aqui. Use-a bem. Busque entender como é que você está dando os seus passos a cada dia. Vou colocar vocês no meio da fogueira agora. Quem aqui tem algum quiprocó com a mãe e com o pai? Levanta a mão, só levanta. Pronto. Como é que nós vamos resolver isso antes de morrer? A gente vai ter que dar conta, para não ter que ficar voltando nessa outra reencarnação só por causa disso, né? Vamos resolver logo? Que tal? Ah, mas a minha mãe já morreu, já desencarnou. Faz como? Conversa com ela como espírito, criatura. O espírito não morre. Vai lá. Minha mãe, hoje eu quero conversar com você. Eu vou convidar ela como espírito. Vai. Aqui a gente naturaliza a mediunidade, a nossa espiritualidade. Espíritos são espíritos como você, ele só não está na carne. Minha mãe queria conversar com você hoje, viu? Na hora da gente dormir, meia-noite, meia-noite da Terra, a gente vai conversar sobre o nosso quiprocó. Minha mãe, a senhora, pelo amor de Deus, aí você bota para fora, como se estivesse conversando com a terapia. Manda ver. Ela vai reclamar lá, vai revirar no túmulo, vai. Problema dela, ela tem que resolver isso aí. Boa noite. Vou fazer só uma questão, né? Como você fala que todo mundo vai precisar se reencarnar até um certo momento que, digamos, que chega a uma certa evolução que não existe, que não tem a necessidade da reencarnação, digamos. Mas eu poderia pensar também que uma pessoa um espírito que já evoluiu o suficiente para não precisar reencarnar, ele possa reencarnar por vontade própria ou por, digamos, por uma necessidade de ajudar o outro espírito, ou que realmente aconteça algum motivo para que ele precise reencarnar para aprender mais alguma coisa, por mais que ele seja evoluído. Isso é uma pergunta, né? Se é verdade. É uma discussão, né? É uma discussão. Então, eu vou dizer um pouco do que eu penso e do que os espíritos colocam para a gente, né? Sim, sempre tem oportunidade, porque a vida é livre. Então, se você quiser repetir por repetir, não quiser sair desse orbe para poder contribuir e ajudar, pode. A gente ouviu já Divaldo Franco falar que Bezerra de Menezes é um caso desses. Que ele já foi convidado a ascensionar, não precisa mais viver aqui, e ele disse que não. Que ele não vai reencarnar, mas que ele vai ficar no orbe do planeta para contribuir da melhor maneira possível. Ele preferiu. Dizem que é um ascensionado, que não precisava mais, mas aqui ele está. É comum ouvir isso? Não, porque no meio espírita a gente nem fica falando sobre essas coisas, né? Mas, segundo Divaldo, esse é um caso. Então, eu penso que sim. Eu vejo a vida do espírito livre. E ele decide o planejamento dele. Quando a gente escuta André Luiz falando nos livros sobre planejamento reencarnatório, eu penso que é para os espíritos que ainda não têm uma consciência plena de si mesmo. Mas não acho que, ao meu ver, não é para todo mundo. Porque você ser delimitado por algo que você já sabe fazer é complicado. E o livre-arbítrio tem aí as suas, não os seus absolutos, mas os seus relativos, né? Mas diga, você ia falar mais. Tanto que sobre essa parte que você falou de Divaldo Franco falou, né? Eu não sei se foi ele ou se foi alguma outra coisa que eu vi falando sobre Emmanuel, que é o espírito, que é o guia espiritual de Chico Xavier, que diz, eu acredito que tenha sido Divaldo, que eu vi alguma passagem dele dizendo que ele tinha reencarnado atualmente, que é uma criança e tal. Não sei se foi exatamente nesse tempo, nesse ano, mas foi algum vídeo que eu vi dele falando recentemente que Emmanuel teria sido reencarnado há pouco tempo, né? E ele seria uma criança.
Mas em nenhum momento foi dito que ele é ascensionado, que ele não precisava reencarnar mais, mas que ele era um mentor. Mentor não quer dizer que ele já, né, evoluiu. Não, ele não é mais nem criança, ele já está adulto, mora no interior, mas não sabemos quem é. Mas sabemos que ele está trabalhando na área da educação. Mas não foi colocado como espírito ascensionado como Bezerra de Menezes. No caso, eu estando evoluída, vamos dizer assim, eu como espírito, estando evoluída para não precisar reencarnar mais, eu não preciso mais reencarnar aqui nesse mundo, mas nos outros, em algum outro eu precisaria? Olha isso. Como seria isso? Então, a gente não vai saber, né? Não tem como. A gente tem ideias, né? Isso os espíritos realmente não falaram. Para Kardec, não. Kardec não, acho que nem fez essa pergunta. Mas, assim, pelo que a gente entende, sendo espírito livre, ele pode fazer o que ele, né, quiser. Um Plutão, por exemplo. Estou chutando aqui. Como são as leis de lá? Existe reencarnação lá? Não sabemos. Entendeu? Porque o que a gente sabe é a referência do planeta. É o que foi colocado pelos espíritos para Kardec. Se a reencarnação é obrigatória em todos os lugares, a gente não sabe. Porque são outros processos dimensionais, né? Sabe que tudo tem dimensão frequencial, energética. Então, a gente não domina. A física da gente aqui sabe que a gente tem acho que mais de 20 dimensões que foram descobertas. Mas as que a gente consegue provar é até 3D. A 4D fica no cinema apenas, entendeu? É o que a gente sabe. Mas pelos cálculos matemáticos, mais de 20. Mas a gente não tem como provar. Então, não dá para saber. O que mais? Vamos lá. Boa noite, Sandra. Sandra, em que medida nós realmente somos livres e em que medida nós realmente temos livre-arbítrio, principalmente levando em consideração a sociedade massificada em que os desejos, muitas vezes os sonhos, acabam se igualando? Como é que a gente desperta a consciência, como nossa amiga estava falando, diante dessa realidade tão homogeneizada? Eu acho que tem duas coisas aí, ao meu ver, né? Porque a gente está refletindo juntos. Eu acho que quando se trata de uma sociedade com tantas querelas como essa que você descreve bem, né? Cheio de dualidades, cheio de leis impositórias, ainda de muitas ditaduras, dores, muitas provas, muitas matanças, guerras, né? O livre-arbítrio fica tão delimitado que a gente fica pensando, existe? Eu costumo, e aí vai a minha reflexão agora, eu penso de que, quando a gente vive em sociedade, existem essas leis coletivas, elas precisam ser obedecidas mesmo. É muita gente, são muitas terras, são muitas sociedades, muitas comunidades, tem que ter essas leis mesmo coletivas que ajudam a gente a se organizar. Mas existe uma coisa interna de cada espírito que é o seu saber, o seu sentir, a sua realidade, a sua ética. E que isso, para ele, é uma liberdade quando ele compreende. Então, amigo, eu penso que, mesmo diante dessa sociedade, essa minha liberdade interna, por exemplo, o meu pensar de como as coisas podem ser, devem existir, se eu tiver compreensão disso e sentir isso, eu faço isso nessa sociedade doida que a gente vive, de uma maneira livre, sem esse sofrimento do outro. Porque eu entendo que o cara que está lá na Síria, a criança que ficou desabrigada de um pai, de uma mãe, que está no meio da guerra, às vezes sofrendo violência, ali é a frequência dela. É o que ela conseguiu trazer dentro de um contexto reencarnatório para ela. Assim somos nós. Por que a gente não está lá? Por que a gente não nasceu ali naquele meio? A gente tem que se perguntar isso. Deus não joga dados, as coisas não são desorganizadas. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que não tenho livre-arbítrio, se eu parar para mergulhar profundamente dentro de mim, essas minhas escolhas aqui agora, com essa vida, com essa família,
Foi algo planejado diante da minha liberdade de escolhas. As coisas não são tão assim radicais. Não tem livre-arbítrio e tem livre-arbítrio. É algo muito sutil, isso. Então, eu penso que, se a gente olhar grosso modo, não existe. Existe algo mais determinado, porque a gente vai muito pelo coletivo. Ao mesmo tempo, se você parar para pensar e olhar olhar de longe o que está acontecendo na sociedade, eu consigo me desmembrar disso. E consigo viver uma vida harmônica, vivendo nessa sociedade de limites, mas com o meu livre-arbítrio, sem brigar, sem enfrentar conflitos, sem estar no conflito. Porque uma coisa é olhar o conflito, se envolver com ele, se meter nele e ir lá brigar com ele. Outra coisa é saber manipular a mim, manipular esse conflito, não me envolver com ele e viver uma vida com o meu livre-arbítrio. Porém, disso tudo que eu falei, se eu, dentro dessa reencarnação, vou fazendo essas minhas compreensões, vou dando os meus saltos, com certeza, na próxima reencarnação, eu vou adquirindo outras habilidades e competências e não vou ficar muito preso a esse sofrimento. Porque eu penso que a ideia do livre-arbítrio, tenho eu, as minhas desconfianças, está muito atrelado à minha forma de ver a sociedade. Se eu vejo a sociedade em pleno sofrimento, é assim que eu vou viver e vai ser muito difícil eu ser livre disso aí. Eu vou muito seguindo essas regras. Mas se eu olho a sociedade, mesmo diante do sofrimento, e vou entendendo que ali é um planejamento daquela comunidade, daquelas pessoas, daquele jeito, mas eu não estou ali, porque o meu foi outro. Eu não posso me envolver com aquele sofrimento, eu tenho que saber separar. Como espírito, eu tenho que saber separar. E essa minha liberdade é eu que vou construindo em cima dessa minha compreensão. Agora, veja, a forma como eu respondi para você é a forma como eu tenho como referência, é a forma como eu sinto, é a forma como eu aprendi. Então, para mim, eu tenho o meu livre-arbítrio, entende? Eu não quero me envolver mais com isso da dor, porque não fico preso a esse sistema. É como se eu falasse assim para você: eu quero sair da bolha, eu quero sair da Matrix, eu quero ter essa referência, respeitando as leis, mas consigo sair dela tentando ser mais livre. Não sei se eu consegui te responder. Nossa, como você conseguiu me ajudar nessa... Desculpa. Não, tudo bem. Nessa sua reflexão, né? Até porque eu já fui um pouco esponja, né? Do caos, né? Mas quando eu penso que eu posso mudar a mim mesmo, fazer essa transformação pessoal, e essa transformação parcial pode transformar outras pessoas através do meu exemplo, não é? E não vendo mais o caos e trazendo ele para dentro de mim, como eu já fiz, né? Então, tudo que eu via ou ouvia, eu trazia para a minha vida pessoal. E aquilo se tornava um caos dentro de mim. Então, é você criar um paraíso dentro de você, certo? Então, tem como. Tem como você viver um caos que está aí fora, na TV, né? Tanta coisa que a gente viveu. Nós vivemos juntos uma pandemia, né? Então, foi através da pandemia que eu vi que tinha como eu transformar, não é? Então, eu assisti um filme há um tempo atrás, que foi O Menino da Camisa Listrada, não é? Então, eu achei lindo, porque ele conseguiu transformar o caos, entendeu? Para o filho dele, né? Então, o filho dele não sentiu o caos, entendeu? Isso a gente tem que trazer para a nossa vida pessoal, não é? Tá feio, tá muita coisa ruim acontecendo, mas de que forma eu posso transformar? Quantas histórias a gente viu de pessoas que transformaram o caos? Gandhi, né? Irmã Dulce. Então são exemplos de pessoas que viveram aqui encarnadas e transformaram, não é? Eu vou dar um exemplo de como eu utilizei isso, como eu faço na minha prática. Disso que a gente está conversando e levo isso para a prática. Eu sou professora universitária e enfermeira. Então, quando eu estou com os meus pacientes, eu sou enfermeira de UTI, que eu vejo a gravidade, o familiar chorando, que eu tenho acesso ao familiar e vou conversar com ele, eu pergunto: você consegue entender o que levou ele a estar aqui, nessa gravidade? Seu pai, né, sua mãe? Você consegue entender? Sei lá, vou chutar aqui, ele bebia.
Pronto, fumava. Você acha que é por isso que ele está aqui? Eu acho. Porque ele não cuidou dele, a gente falava, ele não aceitava. Eu vou fazendo, não estou dizendo que eles estão certos, nem que o outro está errado, mas eu utilizo aquele diálogo para levar algumas reflexões, para que isso sirva para a vida prática deles. Eu vou me envolver com o caos? Eu vou achar que um está certo e que o outro está errado? Não vou fazer isso. Mas eu utilizo isso como um aprendizado para mim e ajudo eles a pensar sobre a vida deles. Vou para a professora universitária. Porque não sei o que lá, pronto. Eu trabalho numa universidade pública que é maravilhoso você trabalhar com políticas públicas, ótimo. Vamos lá, em cima desse caos aí, qual é a política que está tentando resolver isso? Essa aqui, essa. E aí vocês acham, acho que ela está boa, outro, acho que ela está pela metade, isso aqui não devia ter. Pronto, vocês entendem? É esse o meu papel. Agora, se eu pego o caso em si, que a mídia está lascando de repetir, não para de falar aquilo. Eu vou lá, aumento o caos. E não vou sair daquilo nunca. Eu tenho que usar a minha profissão, a minha prática social, para reverter isso de alguma forma. No meu caso, eu vou usar o diálogo. Mas e vocês? Quando vocês têm um filho, um neto, um vizinho, como é que vocês vão usar isso para praticar essa mudança? É que está. Esse é um grande desafio. Esse é o grande desafio. O que eu ia colocar, Sandra, é que me deu a impressão de que, quando você coloca de que a gente tem que, lógico, que a gente tem que conseguir sair, né, e se distanciar um pouco, mas, para mim, invalidou um pouco, não sei se o colega quis dizer isso, a luta, sabe? A luta por uma sociedade melhor, a luta política mesmo, por uma realidade mais justa, sabe? Então, assim, é porque depois mudou, aí foram muitas coisas, aí acabou se perdendo. Mas, quando você fala isso, assim, eu vou viver aqui a minha vida, vou sair disso, eu acho que a pandemia foi sensacional nesse ponto, né, que a gente aprendeu a sair da TV. Eu também não assisto TV, só assisto o que eu gosto, o que eu quero, o que me faz crescer, o que é bom para mim. Mas eu acho que não invalida que a gente também esteja aqui para uma mudança, que a gente esteja aqui para atuar politicamente dentro da sociedade, sabe? E sentar, eu tenho assim, algumas questões com a minha família, deles sempre dizem, você está aí lutando, entendeu? Brigando por isso, pelo que você acredita, mas você tem que ficar, cada um com seu karma, cada um com isso, cada um com aquilo. Eu não consigo ainda ter esse posicionamento, entendeu? Porque eu acho que o que incomoda o outro, o dia que eu deixar de me incomodar com o outro, eu vou estar deixando de incomodar comigo. Sabe? Então, assim, o sofrimento do outro, eu sou empática a isso. Então, eu acho que é uma coisa muito difícil, sabe? Eu entendo completamente. Mas olha onde que você nos trouxe uma reflexão importante. Qual é o papel de cada um, aonde está no seu planejamento reencarnatório? O seu é esse. E você está fazendo suas mudanças. Quem disse que eu não estou, através dos meus diálogos, no papel que eu estou? Eu usei essa profissão. Eu estou usando esse papel. Tem uns que são linha de frente. Tem uns que são bastidores, e tem outros que são executores, cada um na sua função, e a gente completa a sociedade. Então, a gente sempre vai estar atuando. Quanto mais consciência a gente tem, a gente sempre vai estar atuando. Sim, mas é isso que nós estamos discutindo. É para executar, é sentir e executar, sair da teoria. Por isso que eu brinquei, cada um aqui vai sair, vai agora de noite para casa. Como é que vai usar isso na prática? Nos seus pés. Tem gente que nasce para ter família, para ter filhos. Mas isso não quer dizer que eles não vão atuar politicamente, porque política é uma ação. Qual é o nível da ação? Tem gente que é ação na linha de frente. Tem gente que nasceu para ser deputado, vereador, e está lá com uma responsabilidade enorme para essas leis. Tem outros que são professores, tem outros que são avós, tem outros que trabalham como lixeiro, tem outros... Você entende? Cada um tem que atuar na sua política, porque é o papel que foi dado. Mas nem todos vão fazer tudo, porque existem papéis. Essa consciência a gente tem que ter.
É interessante. E eu entendo o que você está falando, porque, enquanto professora universitária, muitas vezes é me cobrado que eu vá para a rua fazer, como é que se diz? Lutas, né? E todo mundo pergunta, você não vai? Sim, mas você sabe qual é a minha luta? Minha luta é espiritual. Você vai lá comigo? Eu estou te chamando. Você vai lá na linha de frente? Eu subo aqui no palco e faço o meu papel. Porque isso, para mim, é fácil. Eu vim para isso. Cada um vem com as suas lutas. Qual é a sua? Se a gente desencarnasse hoje, qual é o nosso legado? Porque é isso que a consciência vai cobrar. Pô, você estava lá, foi, sei lá, estatística a vida toda. Você trabalhou como servidora pública estatística. Qual foi o seu papel? Qual foi o seu legado? O que você contribuiu socialmente? Você tem que se questionar. Acho que é muito legal essas reflexões, né? O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas. Acho que, de alguma forma, a gente também já falou sobre isso, né? Vai ter um aprendizado aí nessa reencarnação. Como você vive esse aprendizado? Como é que você se sente? Então, se você anda, e aí eu vou falar uma coisa que vai tocar mesmo. Quando você olha para você, no dia que você viveu hoje, você estava como emocionalmente? Deprimido? Cansado? Chateado? Magoado? Porque ficou pensando não sei o quê o dia de ontem, porque não resolveu? Você tem que se analisar emocionalmente, sentimentalmente. Acreditem vocês, na hora do desencarne, o que você vai levar são os impactos emocionais do que você viveu. Você não vai levar mais nada. E quais são os impactos emocionais dos conflitos ou não conflitos que você viveu nesse dia de hoje? Analise, porque se não analisou, não pensou no que viveu hoje, tem alguma coisa que você tem que parar para ver. Porque é isso, o aprendizado está aí. Viver hoje. Santo Agostinho falava isso direto. Na hora que você for dormir, pensa no que você fez durante o dia. Analisa e revê. Esse é um exercício, mas a maioria de nós vamos vivendo, a gente vai. A gente não pensa, a gente vai no instinto. Tem que parar isso. O Espiritismo vem para dar esse susto aí. Para falar assim, para um pouquinho e começa a pensar no que você fala, como você senta, como é que você reage, como é que você compreende, o que você diz, como é que você se alimenta. Na hora do almoço, tem alguém aqui que almoça decentemente ou almoça assistindo miséria? Tem que parar para pensar. Eu sou logo direta. Porque até o corpo não está sentindo o alimento entrar. Quem aqui anda com garrafa de água? Como é que você está num planeta, num lugar que é Nordeste, que é calor? Teu corpo, teu rim agradece se você bebe água. Eu não gosto de água. Tá, mas faz parte da natureza corporal. O corpo é um instrumento de evolução. Você está reencarnado nesse planeta com um corpo material que precisa de água. Respeite, tenha consciência sobre isso. Porque assim vão ser os netos, os filhos. Todo mundo vai te copiar. Tem uma coisa que eu assim... Minha mãe, ela adorava, ela faz isso até hoje, ela adorava pegar o pão, passar a manteiga, abrir o fogão, o gás e fazer assim no pão. Que delícia! Gostoso, cheiroso, vontade de comer 4, 5 de vez. Oh, coisa boa. Pensa um veneno. Quando ela fazia, assim que eu aprendi a fazer, eu fiz. Fiz até pouco tempo. Tchá, 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 tchá. Vou comer um pãozinho rapidinho aqui no fogo. Ai, gente, no dia que eu descobri o mal que faz, eu me senti culpada. Eu falei, não acredito que eu fico lá com o meu discurso ético, que não sei o quê. Como é que eu sou da área da saúde e nunca tinha parado para pensar um negócio desse? Falta de conhecimento. Vou repetindo os padrões e não vou me questionando. Com certeza, isso eu não vou fazer mais em outra vida. Porque eu comecei a observar quais eram os meus padrões. E aí eu comecei a reparar que nem tudo era para se repetir, apesar de ser minha mãe. E eu fico observando o que minha filha anda fazendo, porque certamente deve estar repetindo alguns padrões meus, né? E eu vou e brigo com ela.
Então, o que a gente faz com essa salada emocional que a gente vive? A gente tem que se avaliar. Eu me lembro muito da passagem que Jesus fala da semente, né? Da semente quando ela cai no terreno fértil, né? Quando ela cai no terreno fértil, ela produz bons frutos. E a semente que ela cai no terreno que não é fértil, entendeu? Ela não produz fruto nenhum. Então, esse fruto, para mim, é quando a gente chega, né, para o conhecimento, o autoconhecimento, tal, a evolução. E à noite a gente faz essa reflexão, né? Aonde foi que minha semente caiu? Será que eu vou dar bons frutos, bons testemunhos? Será que eu evoluí? Como é que eu vou fazer essa reflexão? Não é? Será que essa semente vai se multiplicar quando a gente chega em casa que encontra alguém, né, que vai nos confrontar? Como é que eu vou reagir? Entendeu? Então, é um convite para a gente hoje, né, não se robotizar, né, mas a gente sair do piloto automático que está e se autoanalisar e fazer essa pergunta que ela fez aí agora, legal, né? É legal essa conversa da gente, acho que está sendo bom demais. Mas ela também é um processo educativo, como a gente já falou. Eu só vou trazer aqui o conceito, que é comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar, pois acredita-se de que quem deve tem que pagar. Tal afirmação deve ser reavaliada na medida que entendemos e nos relacionamos com um Deus misericordioso e amoroso. A dívida deve ser entendida uma necessidade de aprendizado devido à nossa ignorância na lei de Deus. Eu vou contar uma história rapidinha, vocês vão amar essa história. Estava eu já contei essa história algumas vezes, mas eu gosto de contar sempre num ciclo básico, que vai falar sobre isso aí, ter que pagar. Eu estava na mediúnica, e nessa mediúnica o espírito chegou. Eu era a pessoa que ia esclarecer, conversar com o espírito, e o colega que estava ali na minha frente era ser um médium que ia perpassar por esse espírito. E aí ele chegou e falou assim, eu não vim aqui como espírito sofredor. Eu vim aqui para contar a minha história. Eu posso? Aí pedi autorização, a pessoa que estava coordenando a mediúnica, e a pessoa falou, pode. Aí ele contou a seguinte história. Eu levei mais de 100 anos no limbo, andando por aí no escuro, sozinho, no mundo espiritual. Chegou um determinado momento que, eu não lembro como, mas eu acho que eu falei assim, nossa, eu não estou aguentando mais. Eu acho que foi isso que eu falei. Eu não esqueci meu nome, eu já não sabia mais quem eu era, e eu não via ninguém, tudo era uma escuridão. Eu fiquei muito tempo nessa escuridão, com fome, com sede. De repente, apareceu uma luz, que eu não via a forma, se aproximou de mim, eu só ouvia a voz. Você quer sair daqui? E eu disse, eu quero. Aí ele saiu. Passou mais 50, 60 anos trocando de profissão, porque essa pessoa que, aos poucos, foi saindo da luz e foi se tornando em forma, eu vi que era uma pessoa, me acompanhou o tempo todo. E disse assim, olha, aqui você vai ter um lugar, vai ter outras pessoas, aos poucos você vai entender o que aconteceu, mas eu recomendo a você tomar um banho, comer alguma coisa, ficar observando como é aqui. E assim ele fez, até que essa pessoa foi oferecendo para ele, você não quer trabalhar? Por que você não faz alguma coisa? E ele foi trocando, foi se tornando trabalhando na parte administrativa, depois como não sei aonde, até que ele chegou numa floricultura. E aí, só para lembrar, para não confundir vocês, tudo que a gente faz aqui tem no mundo espiritual, sempre tem uma dimensão que está atrelada às nossas atividades. Então, você está lá sendo médico, tem lá uma equipe médica trabalhando no mundo espiritual. Era mais ou menos assim. Até que ele chegou para trabalhar na floricultura. Mas, para ele chegar ali, essa pessoa chegou e ele falou assim, poxa, você sempre aparece, toda hora você aparece para mim, você é quem? Aí ele disse assim, eu sou quem você quiser. Você que vai dizer, o que você acha que eu sou para você? Poxa, você é um cara que sempre me protege, né? Você sempre fala umas coisas, então me considere um protetor. Aí ele diz assim, você não está sentindo falta de alguma coisa? Ele diz, eu estou sentindo falta dos meus pais, porque eu estou sentindo falta. Então, você percebia que ele já tinha o sentimento sendo revivido, né? Querendo essa relação. Eu posso ver meus pais? Ele, olha, ainda não dá para ver seus pais, mas você poderia trabalhar em uma coisa que mexe com as emoções. Aí, me coloque na floricultura. Eu posso trabalhar com flores? Claro que você pode, mas é profissão de mulher. Que nada, bora. Aí botou ele lá na floricultura e lá ele ficou muito tempo. E aí ele começou a despertar nele muitas sensibilidades. E lá pelas tantas apareceu essa pessoa de novo. Aí ele falou, lá vem você com um propósito. O que você quer de mim agora?
quero saber se você está bem, se você quer fazer outra coisa. Ele, eu queria mesmo, era ver meus pais. Eu vou trabalhar na floricultura, me deu uma vontade enorme. Ele falou, você tem como vê-los, então, que dia que eu posso ir? Não é bem assim, né? Você pode fazer isso de várias formas, mas você está querendo dizer que eu vou ter que reencarnar? Porque é o seguinte, no início da história, quando ele foi encontrado, ele contou que ele era... Com o tempo, ele foi descobrindo que ele era matador de aluguel. As pessoas contratavam ele, ele dava tiro na cabeça das pessoas, essa era a profissão dele, que já vinha de muitas reencarnações. Então, ele estava se sentindo tão culpado, que ele viveu naquilo mais de 100 anos daquele jeito. Quando foi tocado no assunto da reencarnação, ele disse, não quero não, eu vou reencarnar. Primeira coisa que vai acontecer comigo, eu nasci sem cabeça, sem cérebro, vou nascer com microcefalia, vou nascer deficiente, daqui a pouco vai uma mãe prostituta, vai querer me ter, vai me parir no meio da rua, eu vou ficar ao léu, vão me deixar no lixo cheio de formiga, não quero não, porque eu sei como é. Aí a pessoa chegou para ele e falou assim, é mesmo? Você acha isso mesmo? Ele, claro que é. Se faz, tem que pagar. Ele, eu não sabia disso, não. Está escrito aonde? Aí ele disse, sei lá, as pessoas dizem. Menina, você acredita em tudo que as pessoas dizem? É mesmo? É mesmo? E essas pessoas leram aonde? Está escrito aonde? Não sei. Sei que falaram e eu acreditei. Entendi. E você acha isso mesmo? Ele olhou assim. Você está me fazendo essa pergunta? Se as pessoas dizem, eu acho que sim. Não, mas você está achando que elas acham. Eu quero saber você, no fundo do seu coração. Existe outra possibilidade? Existe? Aí ele voltou à pergunta. Existe? Ele, você que diz. Ele, eu posso escolher o que eu quiser? Sempre foi assim. Porque quem delimita e quem avança é a consciência. As leis só existem para aqueles que não as entendem. A sua consciência delimita. Ele contando isso na mediúnica para a gente. Aí ele disse assim, então eu posso ser o que eu quiser? Claro. Então eu quero ser neurocirurgião pediátrico. Eu posso? Claro que você pode. Claro que você pode. E ele se preparou para ser neurocirurgião pediátrico. Ele foi o maior neurocirurgião pediátrico do Martagão Gesteira. Ele operou a maioria dos espíritos que ele tinha dado tiro na cabeça. Ele pagou o que ele devia, lé com cré, não exatamente, mas conseguiu viver a experiência que ele queria viver, de outra maneira. E nós? Vamos carregar culpa num processo educativo? Isso foi contado dentro de uma mediúnica. Daquele dia em diante, a minha visão sobre reencarnação mudou significativamente. Porque uma pessoa que tem essa consciência no desencarne, que se permite se preparar para isso, ele escolheu dentro do livre-arbítrio dele. E isso foi respeitado como lei, porque ninguém te obriga a fazer, nem os espíritos, o que você tem que fazer. Agora, quem não tem o domínio da própria consciência vai ser subjugado, submetido, vai ser planejado por ele, até ele conseguir ter a liberdade dele. Assim somos nós, inclusive encarnados. E aí isso tudo muda todo um parâmetro, porque enquanto a gente não entender as leis, a gente vai ser o ignorante dessas leis e a gente vai ter que se submeter. Então, o mecanismo de aprendizado ele pode ocorrer na mesma existência, como também pode se dar em várias encarnações, que é aquilo que a gente falou. Às vezes, há necessidade de nos reunir pessoas, várias num processo único, que poderá levar a décadas ou séculos. Às vezes, a gente olha assim uma família que tem tantas pessoas assim com problemas, é tanto uma mãe que tem... Eu conheci uma aluna que ela tinha 2 filhos na época. Ela estava até fazendo tratamento aqui, 2 filhos autistas, de grau elevadíssimo. E os meninos deviam ter... Um devia ter 5, outro tinha 3, do grau alto mesmo, que ela vivia cansada, ela teve que parar a faculdade, porque ela tinha que se dedicar muito ao filho. E, naquela época, não tinha as escolas que tinha hoje,
Porque quando começou essa coisa de perceber-se autista, não tinha. Foi muito difícil para ela. E ela, o marido tinha se separado dela. Ele não aguentou. E ela estava aqui deprimida, cansada fisicamente, com 2 filhos autistas, tendo que daqueles que saíam, gritavam, foi muito difícil para ela. E ela me questionou assim: Sandra, eu mereço isso? Eu mereço? Como é que a gente vai responder uma coisa dessa? Existe essa coisa de merecimento, de ter que pagar, de você ter que... Como é isso para a gente? Então, muitas coisas a gente desconhece dessas vivências, dessas experiências que a gente tem em locos. Por isso que é legal a gente discutir isso diante dessas nossas reflexões diárias. Porque é isso exatamente que vai delimitar quem você vai ser amanhã, quem você vai ser na outra vida, quem você deseja ser. Então, quanto mais consciência você tem, mais você delimita até onde você quer ir. E por que você quer ir? Por que eu desejo? Eu tenho me questionado isso, porque uma coisa é querer, outra coisa é entender para quê. Por que eu quero estudar física e matemática mesmo? Tem que perguntar. Estou querendo saber, não tenho resposta para tudo. Porque a minha consciência não é tão dilatada assim. Mas que tem uma coisa dentro de mim que vai servir para alguma coisa, aí está claro para mim. Mas o que é exatamente não está. Então, esse processo de aprendizado, ele não é linear. Recebemos um equipamento novo, um corpo, um cérebro, um ego, uma nova personalidade, experiências do novo meio que se vai renascer, um novo recomeço. Então, não leve isso ao pé da letra. Não traga isso como um processo de culpa para o seu aprendizado. Não necessariamente. Depende do despertar do espírito. Seu nível de despertar está onde? O seu ego está educado, ele está transformado, ele está autoiluminado, ele está você já trouxe algum autoconhecimento para ele, você já se autodescobriu, você ainda julga as pessoas, você compara as pessoas, você critica, você exige dela, você submete elas à sua vontade, você pode não falar nada, mas aqui dentro você está julgando. Como é você? Você tem que entender, porque não necessariamente tudo que você faz você tem que pagar. Porque se você despertou ainda em locos, tudo já está sendo transformado. Tudo. As coisas vão se tornar mais leves. As pessoas vão olhar assim: pô, você mudou, você nem ligo mais. Pô, você não quer fazer mais isso? Não, estou mais com vontade, porque eu já aprendi isso, agora eu quero fazer outra coisa. Eu conheço uma pessoa que ela, em vida, ela é nova. Ela já estudou violão, piano, agora ela quer tocar tambor, não sei o quê, daqui a pouco ela quer estudar não sei o quê, ela é multi. Aí você pergunta assim para ela: o que você gosta? Ela falou: eu não sei, eu gosto de tudo. O que estiver acontecendo, eu estou fazendo. É um espírito que quer experimentar. Quer experimentar. Tem gente que fala assim: eu não quero estudar, não tem? Você não obriga, porque é padrão social, né? Ele não vai estudar? Pergunte para ele por que ele não quer estudar. Tá, você não quer estudar numa sociedade como essa. Então, vamos pensar aqui, o que você vai fazer? Vamos se planejar, porque eu vou morrer. Eu não vou estar aqui para semente. Você não vai poder ficar com a minha aposentadoria. Você vai viver de quê? Olha aí, seu avô, está lá com não sei quantos anos, mas a gente consegue manter ele também porque ele tem uma aposentadoria, etc. e tal. Vamos pensar juntos, porque quando você, até determinado ponto, você pode... Não dá muito para você fazer só o que você quer. Mas, a partir daí, você tendo consciência, se autossuficiente, você pode. Mas, ainda aí, dentro dessa sociedade, tem essas leis, né? Tem coisa que não é tão solta assim. Mas eu tenho que ter consciência e tenho que ter algo para me bancar. E isso aí eu preciso ensinar aos pequenos, eu preciso ter um bom diálogo. Religião, a mesma coisa. Como é que você obriga uma pessoa a ser espírita? Como é que você obriga um filho a participar da juventude? Você tem que entender que você, naquela época, você não queria ser obrigada a muita coisa. Dialogue, não tem problema nenhum dialogar. Mas tente entender qual é o processo, para não gerar traumas, porque é mais um pepino para se resolver numa reencarnação. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente, que é mais ou menos isso que a gente falou, né? E tem os potenciais habilidade.
são conquistas, né? O processo da evolução envolve desenvolvermos habilidades, né, para capacitarmos a viver numa vida melhor, aquilo que a gente já falou logo no início, né? Quantas encarnações vamos viver? O número das existências corpóreas é limitado, ou o espírito reencarna perpetuamente. Livro dos Espíritos, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo ao caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Gente, algumas palavras aí são bem religiosas da época, então releve a palavra impureza, tá? Possibilidade de fazer escolhas. Existem na espiritualidade equipes que cuidam dos processos reencarnatórios, estudando as necessidades do espírito. Mas hoje a gente já revitaliza isso dizendo a partir do espírito que não tem consciência. Porque quando ele tem, ele senta com a mesma equipe e vai dizer assim, eu gostaria disso e disso e disso. Isso vai ser rediscutido. Tá? Não, deixa eu só voltar aqui que eu quero trazer uma coisa. O inconsciente. O espírito colhe sem prévia concordância o conhecimento. A escolha da reencarnação pode ser inconsciente ou consciente e consciente. De acordo com a sua evolução, ele pode fazer parte de algumas escolhas na sua programação reencarnatória. Quanto mais consciente, mais independente ele fica, e daqui a pouco ele está do lado que vai ajudar o outro a reencarnar. Okay? Bom, eu não vou entrar muito nessas coisas do livre-arbítrio, vou trazer um conceito, porque vocês vão estudar isso de outra forma em vários momentos. Tá? Mas o homem tem livre-arbítrio nos seus atos para nos auxiliar no processo ascensional. Deus nos concede o livre-arbítrio, uma vez se o homem tem liberdade de pensar, tem também de agir. Podemos, então, afirmar que o ser humano é o árbitro do seu destino. Quanto mais consciência você tem, mais você vai tomar as suas decisões, e o livre-arbítrio vai se tornando aquela liberdade mais geral. Porque uma coisa é o livre-arbítrio dentro das leis. Outra coisa é a liberdade, que você não precisa das leis, porque você já tem tanta consciência que as leis estão lá e você vive com elas de uma maneira muito natural. Aqui, falando um pouco da lei da causa e efeito. Né? As boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provocações e expiações, que se configuram como mecanismos evolutivos moduladores da lei da causa e efeito, claramente consubstanciada no planejamento reencarnatório de cada indivíduo, gerando repercussões negativas que se fixam no psiquismo do infrator. Pergunta? Deixa eu só concluir esse slide aí. Esse caso que eu contei é um exemplo típico disso. Ele desencarnou com uma culpa tão profunda que levou mais de 100 anos para descaracterizar. Mas ele mesmo, a partir do diálogo com esse mentor dele, com a pessoa que provocava ele, através dessas várias profissões que ele ia utilizando, ele foi dando saltos dele e ele mesmo foi provocado pelas perguntas que o mentor fazia, igual Sócrates, que fazia a maiêutica, voltava a pergunta para ele. Então, quando ele fazia uma pergunta, o mentor voltava lá, provocava ele refletia e chegou à conclusão que ele mesmo poderia delimitar a vida dele. Então, ele fez boas escolhas enquanto ele estava desencarnando. Imagine quando a gente tem a lucidez de fazer as boas escolhas enquanto a gente estiver reencarnado. A belezura que isso não dá. Vocês se lembram daquele caso da... Ai, meu Deus, foi da TAM, que aquele avião saiu do próprio aeroporto e caiu na própria... no lugar deles mesmo, inclusive, eu acho, né? Segundo Divaldo, alguns espíritos que estavam dentro daquele avião, assim que desencarnaram, já estavam do outro lado trabalhando para receber aquelas pessoas. Ali foi uma programação espiritual. No caso da Boate Kiss também. Muitos espíritos que estavam lá, necessariamente, não estavam ali para sofrer, ou psiquicamente querendo manter o mesmo padrão, né? Não, estavam lá como missionários, desencarnaram e já estavam lá do outro lado ajudando as pessoas que estavam desencarnando. Então, assim, cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. E a gente precisa ter essa lucidez para entender qual é o nosso caso, né? Aqui é para falar dos métodos de aprendizagem, né? São provas, expiações, algumas coisas são aleatórias, elas vão acontecendo de maneira repetida, as outras acontecem de uma vez só, tão profunda, que mexe com você, que fala assim, uau,
que foi isso que aconteceu? Passou um trator aqui em cima de mim nessa vida. Às vezes a morte de um filho tão querido, que você diz assim, gente, como isso é difícil. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. São algumas subjetividades que nos faz ter algumas indagações. É fato que a tomada de consciência nos faz ter uma evolução nesse processo de expansão da consciência espiritual. Por outro lado, a gente vive em uma sociedade cada vez mais líquida, onde há uma subalternidade das relações sociais. Junte-se a isso as reminiscências que a gente traz, que estão impregnadas no nosso perispírito. E aí, no campo dessas subjetividades, eu vou trazer um caso aqui, e nessa relação que a gente tem impregnada no nosso perispírito, a gente traz algumas marcas de defesa da sua própria prole, por exemplo, um pai, uma família que defende a sua própria prole. Caso, no campo dessa subjetividade, nós tenhamos um cidadão ou uma cidadã que tenha toda essa evolução espiritual, essa tomada de consciência, mas ela se depara frente a uma iminência de ter a sua prole ali dizimada, vamos pensar assim. E esse cidadão, por mais que ele tenha essa tomada de consciência, ele resolva ir de encontro a esse fato, né? A sua prole ser extinta. E resolve matar, por exemplo, alguém que vai fazer mal à sua prole. Esse cidadão, ele teria a sua trajetória evolutiva, por mais que ele tenha essa tomada de consciência, interrompida? Interrompida em vida, você está falando? Enquanto encarnado. Nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Porque é o seguinte, eu vou falar rapidamente, porque eu já sei que a gente tem que encerrar, né? 5 minutinhos, você me dá? 7 minutos? Vamos pensar assim. Existem segredos aí no nosso psiquismo que, quando a gente pensa e sente, é registrado. Estou falando a nível energético. E isso impregna a nossa alma, o nosso espírito. Nunca esqueça que esse pai que matou alguém, que fez mal à prole, e aí a gente vai para a época dos bárbaros, dos nórdicos, dos vikings, né, que é bem típico isso. Esse ser, ele vem marcado por muitos psiquismos de outras vidas. Ele tem uma tendência. Aquilo não é feito ali agora, daquela emoção. Existem tendências. E aí, para contrapor o que você está me falando, eu vou trazer um caso verídico no Brasil. Não sei se você se lembra, porque eu sou paulista, para mim ficou mais fácil eu identificar isso. Mas isso passou a nível nacional. Tinha um quitandeiro em São Paulo que tinha um filhinho de 4 anos de idade. Ele era japonês, era de descendência oriental. E esse menino nasceu ali na quitanda, eram pais amorosos, e os meninos que trabalhavam com eles começaram a trabalhar com eles, os funcionários, com 13, 14, 15 anos. Já naquela época que o filho morreu, os meninos deviam ter 25, 30 anos, que estavam com ele desde a época que ele abriu a quitanda. E um era o caixa. Ele estava roubando ele. E o que ele fez? Ele teve a ideia de sequestrar o menino, que viu nascer. E ele estava lá desde os 13 anos de idade. Esse menino foi sequestrado, esse pai ficou enlouquecido. E foi para jornal e não sei o quê, encontraram o menino morto. O menino foi assassinado. Descobriram que era um menino do caixa. Qualquer um de nós, na grande maioria, de repente, inclusive eu, na época, eu queria que aquele cara morresse. Na época, isso já deve ter uns 25, 30 anos. Para mim foi um absurdo, absurdo, inexplicável. Você sabe o que o pai fez? O pai foi visitar esse cara na prisão. E ele perdoou esse cara. Ele chegou assim, eu te perdoo pelo que você fez. Mas a lei dos homens, você vai ter que pagar. E com Deus você se resolve. Eu estou livre de você. Será que eu conseguiria fazer isso? Não sei. Não sei. Quando a gente leu aquele livro A Cabana, que vê o filme, né? Tem um livro chamado A Cabana, que é bem assim. Cada um é que sabe os dardos psíquicos que construiu e chegou nessa vida. Porque você, eu e todo mundo, a gente é um resultado desses pools de emoções psíquicas que ficaram registrados. Então, cada um de nós tem uma tendência. Tem pessoas que vão reagir.
Tem pessoas que não. Eu penso que a espiritualidade jamais interfere na nossa existência. Jamais vai tirar para você não causar miséria, não fazer, não. Vão respeitar a sua tendência psíquica, a sua tendência espiritual, a sua tendência biológica, eles não interferem. Se tiver que sair e tirar a vida, é a gente da gente mesmo, ou alguém vai tirar a nossa vida, mas a espiritualidade jamais faria isso. Mas eu entendo dessa forma. Não sei se me fiz clara em cima dessa história. Cada um vai saber, né, que caminho seguir. Meus amores, e por último, para facilitar, muita coisa legal, né? Investir em novos potenciais e habilidades, estar autodeterminado na busca do seu progresso, aceitando as provas e expiações com resignação, entrando em contato com a sua essência divina, e cada um escolhendo aquilo que é importante diante da sua referência, porque a sua referência é um resultado, como eu disse, de várias vidas. Por isso que você não pensa igual a mim. A gente tem nossas referências de forma diferente, dessa vida e de outras vidas. Então, as respostas que você vai dar é diante de cada um. E só para encerrar, eu me lembro que uma vez minha casa foi assaltada. Eu estava chegando, eu devia ter uns 17 anos, estava chegando dentro de casa. Quando eu abri a porta, eu vi alguém entrando no meu quarto. E aí eu acho que ele ficou atrás da porta, ele encostou assim no espelho que tinha uma escova em cima do espelho, a escova caiu, eu vi que tinha gente dentro de casa. Aí eu saí correndo, eu devia ter uns 17 anos, e avisei, fui até o trabalho dos meus pais, avisei. Meus pais não quiseram contar conversa, chamaram polícia, e foi aquela bagunça. E chamou uma pessoa que conhecia, um militar, para procurar a pessoa, e não sei o quê. Eu olhei aquilo, eu achei assim, aquilo um exagero, na verdade. Naquela época, eu achei aquilo um exagero. Eu não faria daquele jeito que meus pais fizeram, porque foi um escarcéu, chamou polícia, chamou, como é que se diz, televisão, que dizendo que não sei o quê. Eu não faria daquele jeito, eu faria de outro. Ficaria no silêncio, eu não queria me expor, mas para uns eu deveria fazer e denunciar desse jeito, para outros não. Eu me comportaria de forma diferente. Você quer ver uma outra coisa? Eu cheguei em casa, tinha 19 anos, tinha uma criança na porta, um recém-nascido, no tapete da casa da minha mãe, com a porta da sala fechada. Quando aí a gente ficou enlouquecido, eu devia ter 19 anos, meu irmão devia ter 17, eu e meu irmão queria que minha mãe adotasse aquela criança, e a mãe, de jeito nenhum, que eu não vou adotar, não quer problema para mim, sei lá, se a mãe da criança está morando aqui perto, depois vai roubar essa criança. Era o jeito dela. Eu e meu irmão, eu falei assim, meu irmão, se eu tivesse casado com você, não tinha adotado essa criança. Mas era o jeito da gente. A gente não era meu pai e minha mãe, né? A gente eram pessoas que não tinham autonomia, não podia bancar. Cada um vai pensar do seu jeito, com as suas experiências, com as suas referências. Eu amei estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tenham uma boa noite e reflitam sobre a reencarnação de vocês. Beijo.